Hora do esporte, vamos lá, Carlos Ferreira. Vamos nessa. Bom dia novamente. Bom dia, Márcio, mais uma vez. Fábio, a todo mundo. Paysandu, que entra em campo na noite do sábado contra o Avaí que é o quarto colocado da competição. Então o Paysandu trata de ajustar o time, seguir com os trabalhos do técnico Claudinei Oliveira para esse jogão da noite de sábado. Chuva torrencial, campo encharcado e a necessidade de vencer. Esses eram alguns dos ingredientes do jogo que deu a terceira vitória no Brasileiro para o Paysandu. Só que antes do jogo começar, no vestiário, os protagonistas improváveis foram invocados. O jogo para nós, hein? Foi muita gente que não começou jogando, que entrou e resolveu, velho. Ligado nisso aí, atento. Se o Marcelinho saiu do banco e fez o gol da virada, quem empatou o jogo também pode ser classificado desta forma. Marlon voltou a marcar depois de 3 meses. A última vez havia sido ainda pelo Campeonato Paraense, contra o Capitão Poço. Nesse meio tempo, teve oscilações que o fizeram ser questionado. Mas no último jogo, ganhou a confiança que precisava. Eu sou muito tranquilo quanto a isso, eu venho trabalhando desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu trabalho da mesma forma, independente do momento, eu entendo as críticas, mas eu não ligo, eu continuo trabalhando, independente se o momento está bom ou se está ruim. Agora o momento está bom, né? Eu vou continuar trabalhando da mesma forma para continuar ajudando. Ao longo dos jogos, o time está mudando. Prova disso foi a escalação inicial no jogo contra a Ferroviária. Dos 11 em campo, 6 vieram na última janela de transferências. Entretanto, apesar dos novos jogadores ajudarem bastante, quem está no clube desde o começo do ano também mostra que ainda pode contribuir. Eu sempre falo para ele, Marcelinho, tem que chutar as 10, 11 bolas pro jogo no gol. Porque os treinos da semana, todo treino ele faz 2, 3 gols de fora da área e bate muito bem na bola. Só que aí o cara às vezes vai perder a confiança, vai cometer de chutar errado, e tu vê que ele chutou uma que saiu do outro lado, bateu mal, daqui a pouco ele chutou e fez o gol. Ele tem que continuar mantendo a confiança. Então, assim, o trabalho que eu acho que eu tenho que fazer, que eu faço não só aqui em todos os clubes, é não abrir mão de ninguém. Eu estou chegando aqui, então a gente tem informações. Acho que foi um jogo de equipe mesmo, independente de quem fez o gol, de quem deu assistência, acho que todo mundo se entregou, um jogo bastante difícil. E tem que ser assim, o Paysandu é isso, e a gente espera continuar assim para conquistar mais vitórias ainda. Dizem que na dificuldade é onde floresce a união. E na última segunda, os bicolores literalmente enfrentaram uma tempestade para conquistar mais 3 pontos em casa. É muito difícil ter sequência de vitória em Brasileirão. Todos vocês sabem disso. A gente pode fazer a nossa terceira vitória seguida, velho. Outra coisa que a gente tem que fazer é retomar nossa casa com o espírito de vitória. A gente tem 13 jogos em casa. 13 jogos em casa, vencer nossos jogos em casa, que é nossa obrigação, a gente tem que vestir essa camisa, que nosso jogo em casa é obrigação vencer, cara, a gente passa voando nesse campeonato, passa voando nesse campeonato, aí a gente vai beliscar fora. Se em casa vencer é um dever, fora de Belém será um desafio. No sábado, o adversário será o Avaí, em Santa Catarina. Será que dá para conseguir esses pontos? Com certeza, todos os jogos são bastante difíceis, né? E Série B é isso, eu acho que é vencer todos os jogos em casa e buscar o máximo de pontos fora. Acho que a gente conseguir entender essa parte aí do campeonato, a gente vai sair rápido dessa situação. Sobre o Marlon, a primeira passagem dele foi excelente, com muitos gols, formando uma dupla excelente com o José Aldo. Nesse retorno para o Paysandu, começou muito apagado, mas com o Claudinei Oliveira principalmente, ainda com o Luizinho Lopes, ele foi um jogador muito útil pela versatilidade. Foi utilizado como ala, como ponta, como meia, mais à frente no ataque, e deu a contribuição dele de um jeito ou de outro. Foi um jogador que sempre buscou essa reação, agora está colhendo os frutos, começa a retomar o seu destaque, a sua importância dentro da equipe do Paysandu. Esse jogo contra o Avaí desafia o time bicolor pelo valor do adversário que está no G4, por ser um jogo fora de casa e por ser um jogo que vai nos dizer qual é o comportamento, qual é o rendimento do time do Paysandu sem a força da torcida.
Força que foi fundamental nas vitórias sobre o Botafogo, sobre o Remo e sobre a Ferroviária. Agora é uma circunstância completamente diferente, mas com 3 semanas de trabalho do técnico Claudinei Oliveira, justamente para dar uma identidade tática, para dar consistência a esse time. Tudo isso vai ser testado nesse jogo contra o Avaí. E um ponto que seja já seria precioso para o Papão. E no Remo, a última vitória deu um ânimo aí para os azulinos. Não tenha dúvida. Afinal de contas, o Remo voltou a ganhar fora de casa, né, depois de 13 jogos, contando desde a Série C em Campeonato Brasileiro. Né, o Remo ficou um longo tempo sem ganhar como visitante, venceu, se aproximou do G4 e agora tem essa expectativa: voltar para a zona de acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Tem uma coisa que não sai da mente dos azulinos: o foco em conquistar o acesso. E quem chegou no clube recentemente já entendeu isso. Cheguei há pouco tempo, tem acho que 20 dias, né, 22 dias, e o que eu vejo, o que eu percebi é que todos têm muita vontade de vencer. A vitória de virada por 2-1 sobre o Atlético na rodada passada da Série B é uma prova disso. Marrone, que entrou no segundo tempo da partida, viu o time se recuperar a tempo de conquistar os 3 pontos fora de casa. Esse jogo foi um jogo meio louco, né? Ainda mais para mim, porque assim que eu pisei em campo a gente acabou tomando gol, então a gente teve que reverter muito rápido. E é um time muito forte, nosso time está muito forte, mentalmente está muito forte, e isso é muito importante. Depois de encarar uma equipe que está na zona de rebaixamento, agora o Remo vai ter um desafio direto na briga pelo G4 da Série B, o Cuiabá. Só que dessa vez será diante do Fenômeno Azul, e o apoio da torcida em massa nas arquibancadas do Mangueirão é indispensável. Jogo muito importante em casa, mas como você falou, a gente vai ter o apoio da nossa torcida. Acho que isso daí, sem dúvidas, é muito importante, vai nos ajudar bastante. Cuiabá, com certeza, está fazendo um bom campeonato também, time muito forte. Então, o objetivo, o foco realmente é voltar a vencer em casa. E como eu falei, né, com o apoio da nossa torcida na nossa casa, com certeza a gente tem que ser mais forte. Para essa partida, o técnico Antônio Oliveira pode contar com os retornos do volante Caio Vinícius e do meia Regis. Mais opções para um jogo importante e com aquela vontade de estar ao lado do Fenômeno Azul novamente. Bom, Remo contra o Cuiabá, esse jogo às 4 da tarde do próximo sábado. E o Remo, claro que vindo de uma vitória sobre o Atlético, vive um momento bem leve, de um ambiente muito favorável, simbolizado por uma imagem que nós mostramos aí na reportagem, que a gente vai resgatar agora, do técnico Antônio Oliveira. Antônio Oliveira, olha só, quanta descontração ali, vai jogar beijinho para uma torcida imaginária, né? Não tem ninguém ali, mas ele faz essa onda. Para isso, e os jogadores sorrindo ali, olha, todo mundo curtindo. Então, quando isso ocorre, é porque o ambiente está realmente bem leve. Numa sequência de resultados ruins, ninguém se atreve a fazer qualquer tipo de brincadeira. E aí nós estamos falando do comandante. O comandante do Remo, que ao ser contratado, teve uma ideia passada de alguém muito sisudo, até de uma relação interpessoal difícil, e ele está mostrando o inverso disso. Até estrategicamente, ele tem agido para conquistar todo mundo dentro do Baenão, para funcionar como agregador, mantendo o mesmo perfil que funcionou tão bem com o Rodrigo Santana, novo treinador do ABC, vai trabalhar na Série C. O Rodrigo Santana foi contratado pelo ABC. E o Daniel Paulista, que trocou o Remo pelo Sport Recife. Técnicos assim, bem habilidosos. E o Antônio Oliveira tem sido exatamente isso. Já ouvi jogadores do Remo comentando como tem sido fácil o relacionamento com ele.
E a imagem que nós mostramos diz muito dessa leveza desse momento que o Remo está vivendo aí. E é interessante, né? Porque a gente sabe também quanto o Remo vai ser importante para a carreira dele, já que ele veio de 2 clubes, né? Do Sport ali na zona do rebaixamento da Série A. Então, digamos assim, pode ser um casamento perfeito, né? O Remo aí conseguindo, de repente, o acesso. Para ele vai ser muito importante também, né? Um é oportunidade para o outro, né? Na relação do Antônio Oliveira com o Remo é oportunidade para ele retomar um destaque no cenário do futebol, no mercado do futebol, e para o Remo ele por tudo que ele pode acrescentar e está acrescentando também, uma alavanca para o Remo atingir o seu objetivo, que é subir à Série A do Campeonato Brasileiro. E nessa busca, o Remo até se antecipou, né? Quando a janela de transferências vai se abrir daqui a uma semana, o Remo já está recebendo novos jogadores que eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Esse jogador aí, da seleção colombiana, nas eliminatórias da Copa do Mundo passada, agora é jogador, embora não tenha sido ainda anunciado oficialmente, o Remo não fez anúncio oficial das 3 contratações, mas o Cantillo, que é volante, na época jogador do Corinthians e jogando pela seleção colombiana, 31 anos, está vindo do Huracán, da Argentina, é um dos reforços do Remo para essa próxima fase. E vamos mostrar aqui o próximo que está aí, é o Nathan Camargo, que é um garoto de 19 anos, que antes de completar 17 já tinha estreado no time principal do RB Bragantino e agora na Série C vinha sendo um destaque do Guarani de Campinas e foi cedido ao Clube do Remo. Além desses 2 jogadores, há um terceiro que tem uma história, esse moço aí. O Cauã é paraense, tem 22 anos e já vestiu a camisa do Remo. É o que a gente vai mostrar nas fotos seguintes. Aí está a garotada do Remo comemorando a conquista de um título e olha ele ali, só a cabeça dele atrás do troféu. Eu consegui achar, demorei, mas achei. Então, vamos para a foto seguinte, que é o time Sub-15 do Remo, campeão. Ele foi campeão pelo Remo no Sub-15 e aí saiu de Belém e foi para o Botafogo do Rio. 7 anos depois, ele volta, emprestado pelo Botafogo ao Clube do Remo. O Cauã foi jogador do COPM, na base do futsal, né? Ele era do COPM, foi levado para o Remo pelo Netão, o João Nasser Neto, e viveu uma fase do futsal, fez a transição para o futebol e depois, como eu falei aqui, de viver a experiência lá no Botafogo, de completar a formação dele no Botafogo, chegou a jogar no time principal do Botafogo, volta a ser jogador do Clube do Remo. Legal. Bacana. E você traz aí também informações em relação às torcidas? Pois é, a gente tem aqui a segurança de estádio lotado a cada jogo, né? Tivemos até então na campanha do Remo na Série B esse sucesso de público, que está traduzido aqui. Veja só, em média de público na Série B, o Remo é o líder com certa folga, com essa média de 23.131 ingressos vendidos por jogo em Belém. Aí o Coritiba é o segundo, um pouco mais de 20 mil. O Atlético Paranaense é o terceiro, com um pouco mais de 17 mil. E o Paysandu é G4 aqui. Em matéria de torcida, você vê que a torcida do Paysandu, se o time está lá na penúltima posição, a torcida do Paysandu coloca o clube na 4ª posição, com 12.337 ingressos vendidos em Belém. Se nós colocarmos esse ranking, Márcio e Fábia, para todas as séries, juntarmos todas as séries do Campeonato Brasileiro, A, B, C, D, o Remo vai aparecer em 11º e o Paysandu em 21º lugar. Tá? De todos os clubes em atividade nas 4 séries do Campeonato Brasileiro. Então, é só mais uma demonstração da força e da expressão das torcidas de Remo e Paysandu. E aí, o Remo e Paysandu, né, no G4 das torcidas, né, temos o Coritiba e o Atlético Paranaense, clubes que há pouco tempo estavam na Série A, né, com uma estrutura bem maior, enfim. Então, matéria de torcida, podemos colocar aí as nossas no patamar das principais do Brasil, né, se você falar do ranking geral, como eu citei há pouco, falei que o Remo é 11º, né? A 11ª média de público no geral das 4 séries, o Remo aparece acima de 10 clubes da Série A. Olha aí. E essa torcida que tem sido tão grandiosa, seguramente vai encher o Mangueirão também no sábado para o jogo contra o Cuiabá, 4 da tarde. Muito bacana, a torcida sempre apoiando, e é isso que a gente espera nos momentos
fáceis, mais tranquilos, né, nos momentos difíceis também. Importante é sempre estar junto e a gente dá exemplo. Vamos lá, vamos agora aos amadores. Timbó, que é de Cametá. Tem gente exibindo grana ali, mas olha só. Será que foi aposta? Foi boa aposta. Depois do Marreta do Timbó, Gigante da Colina, Ulianópolis, campeão da Copa Pará Será que Maranhão. tem vaga pro Ferreira aí, do Gigante? Será? Será? Pelada matinal, São Sebastião da Boa Vista. Aí a galera que começa o dia no esporte. Palmeiras, campeão do cinquentão de Capanema. Quartel da PM de Capitão Poço, time em preparação para a Copa dos Quartéis e em exibição aqui no Bom Dia. Perdeu, perdeu. Esse é o time. Tô nem aí, né? Perdeu, perdeu. Coqueiro Una, Belém. Boleiros Sport Shop, Cidade Nova 1, Ananindeua. Paysandu do Conjunto Júlia Cefé, Ananindeua. Repá dos Amigos da Marquês, capital. Remo Futebol Shop Resenha, Ananindeua. Muito bem, tá aí então a participação dos amadores. Daqui a pouco você volta, né, Ferreira? Com Esporte e Saúde em destaque. Até mais, Ferreira. Valeu. E a seguir... Vamos lá, Ferreira, com os times amadores chegando. E aí, quem é o primeiro? São Paulo, campeão do campeonato da Polícia Militar e Bombeiros Belém. Depois do São Paulo, Amigos do Domingo, bairro do Jurunas, Belém. Vila Livramento, São Miguel do Guamá. Aí é proibido tirar foto enquanto tem luz. Só quando anoitece, escurece. CRB Master, 40 horas, Ananindeua. Cachorro Velho, 40 horas, Ananindeua. Roma FC, Jaderlândia, Ananindeua. Juventus, Travessa Guanabara, São Francisco do Pará. O Remo Amapaense, time de Macapá, que joga no final de semana contra o Academia 40, que aparece neste momento aqui em destaque. Mostramos então os times amadores desta quinta-feira. E se fala agora de futsal. Porque hoje à noite, o Bregafor, o time de Breves, joga em Manaus contra o Estrela do Norte, é semifinal da Copa do Brasil de futsal. No jogo de Breves, o time paraense venceu por 5-1. Então vai cheio de autoridade para esse jogo da volta em Manaus. Nessa competição não tem história de saldo de gols. Se o Estrela do Norte vencer por qualquer placar, a decisão vai para os pênaltis. Esse jogo define quem vai à finalíssima da competição, a Copa do Brasil de futsal. O time de Breves, o Bregafor, fazendo bonito, muito bonito nessa competição. Muito bem, boa sorte a todos. Vamos agora com o Esporte Saúde. Agora. Uma anomalia no corpo pode ser resolvida com exercícios físicos? Pode. Vou dar um exemplo para vocês aqui, mostrando na tela. Aí está, você vê a projeção da caixa torácica, né, do Enio Vaz, que é um garoto de 12 anos, agora ele em atividade com o professor Paulo César Pureza, e durante 5 meses, ele que tem 12 anos, passou por esse processo, por esse trabalho todo, para correção daquela anomalia. Nós vamos ver daqui a pouco o resultado depois de 5 meses de trabalho do Enio Vaz na academia, mantendo uma rotina de treinamentos, com toda uma adaptação, com toda uma orientação. Olha só, corrigiu, né? Sim. Corrigiu a anomalia e agora a gente vai trazer aqui os depoimentos da mãe do garoto e especialmente do professor Paulo César Pureza sobre esse trabalho. O Enio, ele foi diagnosticado com pectus carinato, que é uma anomalia da parede torácica, ou seja, ela se caracteriza por uma projeção anormal das cartilagens costais e o externo para fora. Como isso acontece? Essa cartilagem,
ela faz a conexão da costela ao osso externo. Quando essa cartilagem ela se desenvolve em excesso, ela faz essa projeção para frente. Qual as causas? As causas podem ser desde o nascimento ou na fase da adolescência. Os exercícios são bem específicos. São exercícios do músculo superiores, que é no caso o peito, e os exercícios foram supino reto, supino inclinado, um trabalho de exercícios abdominais que contribuíram para que as cartilagens com o externo retornassem ao seu local de origem. Sou a mãe do Enio. A atividade física em si tem contribuído imensamente para o tratamento do Enio, tanto no fortalecimento muscular quanto na correção postural dele. Eu indico a todas as mães que puderem colocar os seus filhos em uma atividade física que coloque, principalmente os adolescentes e pré-adolescentes que estão em uma fase em que a autoestima e a imagem corporal são tão importantes para eles. Vocês conseguem imaginar, né, o que isso significou para o garoto. Sim. Né? Então, o recado da mãe, para todas as mães, para todos os responsáveis por crianças e adolescentes, para situações como a do Enio, solução nos exercícios físicos, que a gente aqui toda semana está tratando como uma questão de saúde. O caso do Enio envolve saúde, mas também uma questão estética fundamental. Um recado que a gente passa aqui que só reforça o alerta para a importância de se praticar exercícios físicos, de ser ativo fisicamente. E a questão estética também, Ferreira, ela traz um bem-estar para as pessoas, né? Imagina ele nessa condição, às vezes tem um bullying no colégio, então quando ele está bem, digamos assim, fisicamente, a autoestima melhora, realmente há um benefício para a saúde mental, o que o lado estético também tem essa vantagem, né? Sim. Uma questão resolvida em 12 anos que trouxe para o garoto... Olha o sorrisão dele aí, ó. Que trouxe para ele uma consciência que vai valer para a vida inteira, né? Exatamente. Quanto à importância da atividade física. Muito bom. Ferreira, fechamos. Obrigada. Até semana que vem. Fechamos, só lembrando que sábado tem dose dupla para torcer e para secar. Às 4 da tarde, o Remo contra o Cuiabá. Às 7h30 da noite, o Paysandu contra o Avaí. Azulinos e bicolores vão ter o duplo exercício no sábado, com certeza. Valeu. Valeu, Ferreira. Tchau.